Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e de despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, e cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam as crianças para que Jesus a tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, se aborreceu e disse: deixai vir as minhas criancinhas, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraça as crianças e abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoam o nosso pecado e conduz à vida eterna. Amém. Amada e amada igreja, a palavra do Senhor está voltada para o sentido do casamento, da família, da união. Quando a gente olha para todas as leituras, incluindo o Evangelho, você vai entender que está falando da união. Quando a gente olha para a Sagrada Escritura de Gênesis, especificamente no capítulo 2, no versículo 18, diz que Adão se sentia só. Santo Agostinho, ali dos primeiros pais da igreja do século IV, ele vai fazer uma inscrição específica sobre a carta do Gênesis. Então Santo Agostinho vai escrever que a mulher misticamente foi tirada da costela de Adão, e ali quando a palavra fala que os dois se tornaram uma só carne, Santo Agostinho vai simbolizar que a mulher, ela retorna ao seu lugar de origem, e a costela está especificamente do lado do homem, não acima da cabeça, não acima dos pés, para que o homem não possa pisá-la, e nem abaixo da cabeça, para entender quem é o governo da casa, escreve Santo Agostinho de Hipona. São João Paulo II também escreve ali um livro chamado Teologia do Corpo, onde ele vai tratar em diversas páginas aqui a passagem especificamente do homem e da mulher. São João Paulo II ele vai falar especificamente ali do homem e da mulher, da união, especificamente da passagem de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, que Adão se sentia só, e São João Paulo II ele vai fazer um comentário sobre aquela específica situação de mesmo depois do marido e a mulher, depois de casado, vai chegar um dia, vai chegar um momento que ainda vai se sentir sozinho. Porque no período de namoro, muita gente pensava, lá no matrimônio, essa solidão cessará. Mas São João Paulo II vai explicar que essa solidão Deus permite no nosso interior para que nada ocupe o lugar de Deus. Essa solidão que ele sentiu de nós, São João Paulo II vai explicar que é especificamente para que a gente tenha ainda a sede de Deus. Porque mesmo que o marido tenha esposa, mesmo que o sacerdote ocupe ali a missão da ordem, ainda vai ter uma solidão originária que é permitido que fique ali específico, guardado em nós, o lugar de Deus. Então a Sagrada Escritura fala ali da união do homem e da mulher, e se fala que os dois não serão dois, mas uma só carne. O Salmo descrito também fala da união, ele fala, detalhe do Salmo fala da mulher, detalhe do Salmo fala do homem, e fala-se o tempo inteiro de bênção. Essa bênção também poder se aplicar à bênção do matrimônio, à bênção da família, à bênção da união de um casal. Especificamente é o que fala também na segunda leitura, que fala-se
da descendência. Essa é a finalidade do casamento. O catecismo da Igreja Católica vai dizer que a cama do casal é o altar. É tão profunda, tão místico isso, que a mesma mesa que celebra o corpo de Cristo tem a mesma unção que é a cama de um casal. Porque é na cama do casal que se celebra a vida. É na cama de um casal que se constrói a vida. São João Paulo II escreve especificamente sobre isso. A mesma mesa da Eucaristia tem a mesma simbologia, tem a mesma, é tão sagrada como a cama de um casal. Por isso, desculpa a expressão, por isso que a igreja vai dizer que o casal casado, ele não deve estar em motel. O casal casado, ele não deve estar em lugar impuro. Por quê? Porque a união sexual, ela celebra a vida. Então São João Paulo II vai falar, vai especificar. A mesma mesa onde se consagra o corpo de Jesus é tão sagrada como a cama de um casal, e especificamente o que fala a segunda leitura sobre a fecundidade, sobre a descendência, que é a finalidade do casamento. Quando o casal que está disposto a casar, se ele entra na fila ali para o casamento, e depois o sacerdote pergunta se o casal tem interesse de ter todos os filhos que Deus mandar, e às vezes a pessoa está tão interessada no casamento que diz sim, você perceber, ali significa que o casamento é consumado quando gera a vida. Se uma pessoa entra ali para se casar, em seu coração, em sua mente, eu quero casar, mas não quero ter filho não, aquele casamento é inválido. Pode ir tranquilo depois, olha, eu casei, mas não queria ter filho, pode ficar tranquilo. Porque a finalidade do casamento é ter filho, é procriar. É isso que fala a segunda leitura, sobre procriar, sobre multiplicar. É isso que fala em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, no capítulo 1, versículo 26. Crescer e multiplicar-vos é a finalidade do casal casado. E aqui Jesus fala no Evangelho também do matrimônio, e quando as pessoas questionam Jesus, Jesus fala sobre a lei de Moisés. Por quê? Porque Jesus fala, não vim para transgredir a lei, mas para cumprimentá-la. Então ali quando Moisés ele liberta o povo do Egito, Moisés ele ali sobe o monte Sião. Quando Moisés sobe o monte Sião, diz a Sagrada Escritura que os dedos de Deus escreveu as tábuas com os 10 mandamentos, e quando escreve a tábua com os 10 mandamentos, não só aquelas tábuas, mas tem outros inúmeros mandamentos que o judeu do costume judaico seguia. Entre eles estava aí a união do matrimônio, e justamente a primeira, a segunda e o Evangelho fala dessa realidade, que quando o casal se une, quando ali tem a finalidade do casamento é uma coisa especificamente sagrada, não por causa simplesmente da união, mas o sentido está no sacramento a qual ali fez a união das pessoas. Então hoje a gente vê muito comum as pessoas não terem mais aquela responsabilidade de compreender o que é o sacramento. O sacramento não é só um simbolismo, o sacramento não é só uma bênção comum, mas o sacramento é a finalidade que Deus deixou para que as pessoas alcancem salvação na terra. É por meio do sacramento. Nós temos o sacramento ali da ordem, que é onde o sacerdote se ordena. Nós temos o sacramento do batismo, que é onde deixamos de ser filho de criatura para filho do Criador. Nós temos ali a confirmação, nós temos ali a primeira Eucaristia, nós temos ali a unção dos enfermos, nós temos ali o sacramento da confissão e a absolvição dos pecados. E se a gente for analisar diretamente, dos 7 sacramentos são essenciais, são as portas do céu, são as portas da salvação, e é essa a responsabilidade de um desses sacramentos que Jesus coloca aqui no seu Evangelho. Ele fala, já não são 2, mas uma só carne. Por quê? Porque não é só uma bênção simples, não é só a mão ungida do sacerdote, mas quando o marido quem se casa na verdade é o marido e a mulher. Quando os dois consumam dizendo sim, ali espiritualmente se tornaram de fato uma só carne, uma só alma, uma só comunhão. E dali para diante existe uma interface que fala sobre a teologia dos casais, né? Aí representa aquele Cristo crucificado ali, a noiva está com a mão pregada no lado direito e o marido pregado no lado esquerdo. Porque agora os 3 abraçam a cruz junto com Cristo. Os 3 é convidado a abraçar a cruz de Cristo. A cruz é aquilo que diz o Evangelho de São Mateus no capítulo 16, no versículo 24, e o Evangelho de São Mateus no capítulo 10, no versículo 38.
Quem não toma a sua cruz não me segue, não é digno de mim. Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Então é dessas cruzes que fala a palavra de Deus. Porque sabemos que o sacramento do matrimônio é um desafio. E Jesus deixa aqui claro a realidade desse desafio. E além de ser um desafio muito exigente, mas é ali uma porta de santidade. Porque santidade, na verdade, é aquilo que fala Levítico, capítulo ali 11, no versículo 44. Sede santo, como vosso Pai Celeste é santo. Levítico, capítulo 19, no versículo 2. Sede santo, como vosso Pai Celeste é santo. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. E Hebreus, capítulo 12, versículo 14. O autor da carta de Hebreus, que não é São Paulo, vai dizer: buscai a paz e a santidade, porque sem a santidade ninguém verá Deus. E isso é muito sério. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 130 a 133, vai dizer: quem ignora a Sagrada Escritura, ignora. Não, o Catecismo vai dizer, de 131 a 133, vai dizer assim: que quem ignora a Sagrada Escritura é o coração da teologia. Então os padres, os custores, os estudiosos sabem que a Bíblia é o coração do estudo da igreja. E São Jerônimo, que fez a primeira tradução da história da igreja, vai dizer que ignorar a Sagrada Escritura, que é a Bíblia, é ignorar o próprio Cristo. Então, se a Sagrada Escritura fala dessa verdade de fé, é para que a gente tenha em total respeito. A igreja ela tem 3 pilares de sustento que chamam Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. Então, assim, a Sagrada Escritura é a Bíblia. O primeiro relato da Bíblia ele foi escrito por Papa Damaso, que mandou São Jerônimo ali antes do ano 500. Então, ali depois da sucessão de Jesus, ali que faleceu, deixou a sucessão pelos seus apóstolos. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, no finalzinho do capítulo 2, a sucessão dos apóstolos. E ali naquele tempo a pregação era passada de pai para filho. Por isso que chama ali a tradição da igreja, porque era passada de pai para filho. Com o passar do tempo, a Bíblia fragmentada por várias partes, a igreja entendeu a necessidade de juntar essas passagens da Bíblia. Esse concílio juntou mais ou menos de 1000 a mais de 1000 anos, que foi muito demorado. Era mais ou menos 208 livros. Fechou em 73 pelo bispo da igreja e ali finalizou. Era a Sagrada Tradição, passou a ter a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério da igreja, que são os dogmas. Então a gente entende que a Sagrada Escritura nos traz hoje a realidade, o respeito, a moralidade da família. Para finalizar, em 1917, Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, para 3 pastorinhas, Jacinta, Lúcia e Francisco, Nossa Senhora foi dando uma sequência de visões místicas às crianças. Um dos milagres que Nossa Senhora mostrou para aquelas crianças foi o milagre do sol. Testemunhado por 72 mil pessoas, o sol ficou laranja, azul, verde, vermelho, girou no céu, fez que ia cair, ficou bem próximo da terra e voltou como um milagre de Nossa Senhora. Maçons que estavam ali para destruir a igreja se converteram ao cristianismo naquela época. Dentre essa série de milagres de Nossa Senhora revelou para aquela criança que a última luta final de Satanás é contra a família. A batalha final, da luta final de Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, é do demônio e a família. Quando fala em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, diz assim: ó, cuidado ao céu, cuidado ao mar, que Satanás caiu do céu com grande ira e furioso, sabendo que pouco tempo lhe restava. Isaías capítulo 14, versículo 2 diz: caiu o astro brilhante, filho da aurora. Sabemos que a luta final do inimigo é destruir a família, é destruir o casamento. E agora dá para se entender que pelos sinais descritos no Evangelho, aquilo que a gente vê hoje, é aquilo que a gente vê hoje, que estamos chegando, aproximando dos fins dos tempos, e a gente vê essa luta contra a família. Então agora a gente entende por que essa luta para a ideologia de gênero. Na verdade, o sistema não está preocupado com ideologia de gênero. Ele está preocupado em destruir a família. Agora você vê essa luta para ter o divórcio. O sistema não está interessado no divórcio. O sistema não está interessado nas pessoas. Na finalidade, Satanás quer destruir a família. Porque 2 pessoas do mesmo sexo não gera vida. Um casal divorciado não gera vida. Porque essa legalidade, porque esse trabalho do sistema das redes multinacionais de enfiar a goela abaixo, lavagem cerebral na nossa memória, para que a gente já passe a entender que família não é importante. Então
Então hoje perdeu o sentido do sacramento do matrimônio, moram-se juntos. Então se perdeu o sentido do sacramento do matrimônio e se bebe de qualquer maneira, o filho que vai sendo criado, vendo um pai separado da mãe, ele vai desvalorizar o casamento porque ele cresceu naquele ambiente e o sentido da batalha final é essa, desvalorizar a família, que é o sentido da vida. Amém? Amém.